Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu falei sobre 5 verbinhos dinâmicos e suas regências verbais, mas também comentei sobre o emprego dos pronomes oblíquos o, a e lhe. Você se interessou por esse assunto? Se sim, então fica comigo, que após a vinheta nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, salve galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Como eu disse anteriormente, eu tinha falado com vocês sobre 5 verbinhos dinâmicos, você lembra? Não? Não assistiu a esses vídeos? Olha a dica dinâmica aí. Então não tem problema não, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar um card aí em cima para que você possa acessar, assistir e aí sim, volta para cá e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, antes de mais nada, você sabe quando empregar os pronomes oblíquos átonos o, a e lhe? Não? Então essa videoaula é para você. Moçada, vamos bater aquele acordo maroto inicial? Ah, professor, já vai falar do joinha, já vai falar para se inscrever no canal, já vai falar para ativar o sininho e as notificações vão me avisar, é isso? Não, mas também. Não, vamos fazer o seguinte, preste atenção. Quando eu falar do pronome oblíquo o e a, tenha em mente que este pronome oblíquo ou estes pronomes oblíquos, quando relacionados a verbo, tem uma ênfase aí, ó, quando relacionados a verbo, tem que ser verbo transitivo direto, ok? Aquele que pede objeto direto. E quando eu falar sobre o lhe, este, ao se relacionar a um verbo, ou seja, quando estiver relacionado a um verbo, tem que ser um verbo transitivo indireto. Aquele que pede o objeto indireto, aquele que é regido por uma preposição, certo, moçada? Bom, feito então esse acordo maroto, vamos então iniciar o nosso estudo do emprego dos pronomes o, a e lhe. Vem comigo? Salve galera, belezinha? Vamos lá então falar sobre o primeiro verbinho aqui. Mas agora, antes de mais nada, eu não vou falar inicialmente dos 5 verbinhos dinâmicos. Eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Agora eu vou dar uma noção para vocês sobre esse emprego de um verbo transitivo direto, por exemplo, e o uso aí do o e a e o lhe, tá? Como eu falei para vocês, nós fizemos aquele acordo maroto inicial. Se eu estiver trabalhando com um verbo transitivo direto, significa dizer que ele vai precisar de um objeto direto. Então, eu só vou poder conectar a ele ou o ou o a. Agora, se eu estiver trabalhando com um verbo transitivo indireto, é nesse momento que eu poderei conectar a ele o lhe. Nesse caso, está aí na tela para gente o verbo estimar. Moçada, o verbo estimar, ele tem como particularidade nenhuma, ele é um verbo transitivo direto por sua essência. Então, se ele é transitivo direto, os pronomes que poderão se conectar a ele ou será o pronome o ou será o pronome a. Neste caso, moçada, o pronome lhe não poderá. Como ele é um verbo transitivo direto, o que é que um verbo transitivo direto pede em sua essência? Ele pede um objeto direto. Então, os amigos aqui é meu objeto direto. Se eu tivesse numa fala, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, eu estimo os amigos, eu estimo eles. Poderia ser assim, na fala. Mas na norma culta, na escrita, eu não posso usar um pronome pessoal do caso reto, o eles, no caso, eu não posso utilizar como objeto, beleza, moçada? Se eu não posso utilizá-lo como objeto, então eu tenho que trocar por um oblíquo correspondente, tá vendo? E é agora que entra a dica dinâmica. Como ele é um verbo transitivo direto, o pronome oblíquo que eu posso utilizar de terceira é o e o a, e jamais o lhe. Existem outros pronomes? Existem, mas nós estamos fazendo o emprego que cai direto em concurso de o, a e lhe. Nesse caso, eu poderia dizer assim, ó, eu estimo, como eu disse, se fosse na fala eles, mas não pode. Então, eu estimo os, moçada. Lembrando que esse os representa para mim os amigos, beleza? Ah, professor, poderia ser eu os estimo? Também, né? Ou a frase poderia ficar assim, ó, eu os estimo. Aqui já está relacionado, moçada, com emprego da colocação pronominal, emprego de pronomes oblíquos. Ou seja, como que um pronome oblíquo ele pode se comportar diante de um verbo. Se esse assunto te interessa, coloca aí nos comentários que terei o maior prazer em fazer um assunto específico sobre isso. Vai bastante em concurso. Fica a dica, beleza?
que mais que eu posso explorar aqui antes de nós iniciarmos os 5 verbinhos dinâmicos? Bom, já vimos que o ler aqui não poderia, ou seria o e o a. Vimos que o verbo é VTD, por isso que eu posso substituir então pelo os. Mas veja, se você assistiu ao vídeo que eu falei sobre o verbo assistir, você vai ver que o verbo assistir, por exemplo, no sentido de presenciar, é verbo transitivo indireto. E eu também disse lá no início daquele vídeo uma dica. Qual dica? Você está em dúvida para saber se o verbo estimar, por exemplo, é VTI ou VTD? Eu tenho essa dúvida. Tente, então, pegar essa oração que está aí para você, que a gente chama de voz ativa, e passá-la para a voz passiva. Essa é a dica. E como é que isso funciona? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando você está na voz ativa, no meu caso ali, ó, eu estimo os amigos, eu vou sempre fazer o X da questão. O que é esse X da questão? Então, eu vou escrever aqui, ó, eu estimo os amigos. Igual tá na frase lá em cima. Beleza. Esse os amigos, a gente já sabe o que ele passa a ser, o complemento verbal que nós chamamos de objeto direto. E o eu você conhece como sujeito da tua oração. Aqui, então, está o verbo estimar VTD. Ah, mas eu não sei se ele é VTD, eu quero saber. Então, eu digo assim, ó, faço o X da questão. O que é objeto vai vir para essa posição e o que é sujeito vai vir para essa posição. E aí eu vou e escrevo, normal, ó, os amigos e depois por mim. Vou dizer já por que apareceu essa preposição aí. E o fato agora é o verbo que vai ficar no centro disso aí, ó. Eu estimo, tu estimas, isso é presente, então os amigos são estimados por mim. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de sair de uma voz ativa, eu estimo os amigos, para uma voz passiva, os amigos são estimados por mim. Se você tem dúvida nessa conversão de voz ativa para voz passiva, coloca aí nos comentários também. É uma aula dinâmica muito interessante que vai ajudar a muitos. Nesse caso, o que é que eu estou comprovando? Eu estou lá na minha voz ativa e eu consigo transformar aquela voz em uma voz passiva, como eu acabei de fazer aqui com vocês, significa dizer que esse verbo, em sua essência, é VTD. Ou, no mínimo, é VTD, porque ele poderia ser transitivo direto e indireto. É uma outra discussão, mas o fato é que eu acabei de comprovar que esse verbo é transitivo direto, porque eu consegui transformá-lo em uma voz o quê? Passiva. Beleza, moçada? Então, só para a gente recapitular aqui, ó. Eu comecei estudando o verbo estimar como VTD. Verifiquei que ele possui um objeto direto e consegui, então, transformar esse objeto, que é um substantivo em sua essência, em um pronome oblíquo. E aí é que vem o X da questão, que pronome oblíquo que eu posso usar por esse verbo ser VTD, ou vai ser o, ou vai ser o a, e nunca o lhe. Nesse caso, os amigos, nome masculino, foi por isso que eu utilizei o os. E a dica bônus, nesse caso desse verbo, foi o fato de poder transformar para uma voz passiva. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então eu encerro esse assunto aqui para não ficar enfadonho, e na nossa próxima aula, então, eu já vou começar a falar sobre os verbinhos dinâmicos. Beleza? Tranquilidade? Vem comigo então! Fala, moçada, belezinha? Tô eu de volta aqui com vocês, professor Evandro. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica dinâmica aí sobre o emprego dos pronomes o, a e lhe. Nesse caso, eu fiz um estudo básico de como empregar o pronome o ou o pronome a diante de um verbo transitivo direto. Também mencionei para vocês o fato desse verbo transitivo direto permitir que eu fizesse a voz passiva. Isso é muito importante. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, dá uma força aí no canal pra gente, coloca aquele joinha maroto aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações possam te avisar toda vez que eu postar um vídeo interessante como esse. E como eu fui falando no decorrer dele, se algum assunto que eu mencionei fizer sentido para você, coloca aí nos comentários, terei o maior prazer em fazer uma aula específica sobre ele. Bom, sem mais delongas, eu me despeço de vocês, agradecendo aqui pela presença e vamos que vamos, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe e vamos então para os próximos verbos dinâmicos. Até mais, moçada!